E aí galera, mais um Motorama começando. Dessa vez a gente vai falar mais uma vez de filmes. A gente já fez aqui uma lista da gente falando das nossas motos favoritas de filmes. E a gente já falou muito aqui também do Steve McQueen, que eu acho que é um dos nossos heróis aqui do canal Motorama. Mas hoje não é do Steve McQueen que a gente vai falar, mas é quase. A gente vai falar do James Bond. A gente vai falar das melhores motos, na nossa opinião, claro, que foram usadas nos filmes do 007. É um filme que, cara, a gente é muito fã. Eu gosto muito de 007. Sempre foi um filme conhecido por usar muitos carros e também motos. Então hoje a gente vai falar dessas motos que foram usadas nesse filme. Galera, primeira moto que a gente separou para trazer aqui para vocês foi a espetacular cena de entrada do Operação Skyfall, que foi o penúltimo filme do James Bond e que foi, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, um dos melhores. Na cena de abertura, você lembra o que tem, cara? Tem uma perseguição irada, o cara tá correndo atrás do outro maluco lá de CRF 250R. A cena, assim, muito profissional. Os caras pegaram a CRF 250, modificaram ela altamente, que é uma moto com visual todo moderno. Não tem nem o que falar da CRF, é referência no mundo off-road. Tenho certeza que foi por isso que eles escolheram a moto pra estar lá nessa cena. Sem dúvida. Ciclística boa, ainda mais no perímetro que eles usaram lá, perímetro urbano. As cenas foram gravadas no centro de Istambul, na Turquia. Então, tenho certeza que pra essa moto isso aí não foi nada. Escolheram uma moto Muito bem escolhida, assim, monocilíndrica, torque de sobra, e aí escolheram a moto certa. Só disfarçaram ela um pouquinho, botaram ela com uma cara mais envelhecida. E uns maleiros laterais, assim, coisa muito doida mesmo, tipo moto de guerra mesmo. Mandaram muito bem. E o interessante é que a Honda, lógico, não poderia perder a oportunidade de estar aparecendo no filme da franquia James Bond. Ela foi logo lá e tratou de fazer um making-off da cena, mostrando lá toda a galera responsável pelas cenas de ação, os dublês, efeitos especiais, o pessoal que dirigiu a cena. E aí é lógico, o Rob Madison, que é o cara aí também foda. Início do ano ele protagonizou um vídeo incrível desses shoes usando uma KTM, andando no mar, cara, com a moto. Isso foi a primeira vez que eu vi isso na vida. Esse vídeo foi foda. Moto no mar, assim, novidade pra todos nós. E aí, pra quem não sabia, foi o nosso querido amigo aí, Rob Madison também, que protagonizou as cenas. Ele foi o James Bond na porra toda, ele que mandou bem nas cenas. E o cara invade supermercado, invade o mercado municipal, de tudo. Ele anda nas motos em cima dos telhados das casas lá, sai metendo bala em tudo. Fica a minha dica aí, porque essa cena é sensacional. Pra quem acha que o Daniel Craig foi o James Bond nesse filme, tá enganadíssimo. Apesar do Daniel Craig ser o melhor James Bond, pelo menos na minha opinião, o verdadeiro James Bond nesse filme realmente foi o dublê. E você falou de Steve McQueen, tanto que a gente gosta de Steve McQueen. Você reparou o tanto que ele tava no Steve McQueen nesse filme, cara? Nesse novo, né, no Spectre. Até a cena lá o próprio cartaz do filme lá, ele com aquela roupa preta lá, pra mim ele é o Steve McQueen Bullet, cara, igualzinho. Ele resgatou o primeiro filme de sequência de ação foda, que foi o Bullet, filme do Steve McQueen lá da década de 60. Tem sua semelhança. E pra quem tem dúvidas de que 007 e moto não combinam, eu acho que já começando com essa primeira moto da nossa lista, já é uma certeza de que sim, as motos fazem muita diferença no 007. Ainda falando de Daniel Craig e essa nova saga dos filmes do 007, tem uma moto também que marcou muito ali no filme do Quantum of Solace, que é a Montesa Cota 4RT. Que moto é essa? Cara, se trata de uma motinha muito pequena e moderna, que eles customizaram para parecer uma moto antiga, uma Scrambler, e ficar com toda essa cara de Steve McQueen que tem as motos, e o Daniel Craig de ser o Steve McQueen do século XXI em cima dessa moto. Então essa é a Montesa Cota 4RT, uma motinha muito esquisita que foi customizada para ser uma moto muito foda do 007. A gente pesquisando um pouco sobre essa moto, porque, lógico, precisamos pesquisar, nunca tinha ouvido falar, diabo é esse trem de Montesa. A gente acabou encontrando ela em outro filme também, o Ultimato Borne. Ela foi encontrada aí em umas cenas também muito parecidas, porque afinal de contas são duas franquias que são bem parecidas, né? O Ultimato Borne, sem dúvida nenhuma, tem muita influência dos filmes do 007. E aí, todo mundo dá voltas, né? No filme seguinte, o filme do 007 está usando a mesma moto que o Ultimato Borne. Já no Amanhã Nunca Morre, o filme de 1997, estrelado pelo Pierce Brosnan, que contou com uma vasta gama de veículos da BMW, inclusive com a moto, né, a R1200C. O motor boxe na época tinha acabado de ser lançada e ela tinha essa cara aí de naked, de muscle bike aí, bem fuderosa. Ela protagonizou umas cenas muito legais, inclusive o cara saltou de um helicóptero, né, muito bem, teve um negócio assim. Ele tá com a mulher na garupa e corre igual um louco lá, como sempre, né? Isso mesmo.
E aí também teve o cara que fez o stunt, né, o dublê, foi o John Pierre Gore, que protagonizou as cenas principais de ação, da mesma forma como o Rob Madison fez as cenas aí do Skyfall. O John Pierre Gore protagonizou as cenas de cima da moto. E aí, contrariando os próprios engenheiros que desenvolveram a máquina, ele inclusive fez um milho, né, empinou a moto, contrariando o que a BMW disse que supostamente seria impossível empinar essa moto, o cara foi lá e fez. Isso porque a BMW 1200 é uma moto muito pesada, né? Mas você pode ver que essa moto, além de tudo, é uma das motos mais bonitas que rolou nos filmes do 007. Eu gosto muito dessa moto e eu arrisco a dizer que essa moto parece muito com a 9T hoje em dia. Era esse ponto que eu ia chegar, né? Porque se ela é 1200, provavelmente ela usava o motor da GS 1200, que por sua vez é o mesmo motor da atual R90, né? É R90, né? A gente fala 90, mas tá achando 9T R, é 90R, isso mesmo. E aí você imagina você empinando uma 90R hoje em dia, não deve ser fácil, né? Seria equivalente a essa moto aí na época, vai saber. Agora a gente vai falar de uma moto que marcou muito os filmes do 007. E ela veio depois de 12 anos sem aparecer moto nenhuma nos filmes do 007. Que é a Cagiva. A moto era uma Cagiva W16. Cagiva, né? Cagiva. Nossa, a primeira vez que a gente fala de Cagiva. É a primeira vez que a gente fala de Cagiva. Sempre tem uma primeira vez, né? A gente vai falar ainda muito de motos exóticas por aqui. A gente vai falar ainda da Ural Motorcycles. Mas enfim, vamos falar de Cagiva e vamos falar aqui de 007. A moto aparece logo no começo do filme, que é o 007 GoldenEye, ainda com Pierce Brosnan, que é o mesmo ator do filme que o Hugo acabou de falar, que aparece a BMW. No começo do filme ele rouba a moto de um soldado russo, descendo um penhasco com ela. Uma cena bem 007, bem clássica do 007, bem clássica também de Steve McQueen. Não, na verdade, antes disso aí tudo, ele estava infiltrado numa base militar russa, passou um perrengue para sair de lá e o único veículo que ele encontrou de sair, da forma que ele encontrou de sair de lá, foi essa Cagiva, e o cara protagonizou uma cena que, cara, pra mim foi... Eu tenho certeza que essa cena foi inspirada em um filme do Steve McQueen, porque essa coisa de fugir de moto é Steve McQueen, cara. E a gente já falou disso aqui antes. Então foi a Cagiva W16 que aparece nesse filme, e lógico, mais uma vez o dublê fez o papel principal ali, e o dublê foi o verdadeiro 007 nessa cena. O dublê nesse caso era o Ed Kidd. Agora voltando um pouco atrás, né, em 83, no James Bond contra Octopussy, estrelado pelo Roger Moore, teve uma outra cena legal também, com a moto, foi a BMW R80, que não foi assim a peça principal da cena, até porque nem era o James Bond que estava pilotando. Quem estava pilotando a moto era um policial alemão, que aí sim estava correndo atrás do Bond, que estava fugindo dele. Correndo atrás do James Bond, que estava usando seu Alfa Romeo GBT6. Muita cena também. Essa cena foi muito foda, esse filme foi muito foda, e 007 é sempre muito foda. E agora falando de um dos filmes do James Bond, em que marcou a volta do Sean Connery como o papel do James Bond. Nesse filme, a gente tem uma das motos mais mentirosas de todos os tempos. É uma Yamaha XJ 650 Turbo. Não bastasse ser essa motona já, no filme ela aparece com um foguete. E em uma das cenas mais mentirosas da época, a moto descendo as escadas com a velocidade aumentada na edição do filme, que ficou uma cena que na verdade ficou um pouco até engraçada, ele descendo as escadas com essa moto acoplada com um foguete. Mas é uma moto que marcou aí os filmes do James Bond, apesar de ser muito mentirosa, é uma moto que a gente não poderia deixar de falar aqui. A Yamaha também estava no filme de 1981, For Your Eyes Only, estrelado pelo Roger Moore. O que teve de moto nesse filme, cara? Teve duas XT500, que era lançamento na época, já tinha ganhado uma pá de rally da cara e a moto já era referência, e os caras não poderiam deixar de usar ela no filme. Protagonizou uma das cenas de ação mais legal, na minha opinião, em toda a saga do James Bond, aí, ao longo de 50 anos de filme, na qual o James Bond não estava em nenhuma delas, ele estava fugindo dessas duas. O cara, na neve, ele estava fugindo de esqui de duas XT500, vê se pode, cara, ele conseguiu fugir, mas aí não para por aí não, as duas XTs estavam equipadas, é lógico, com uma metralhadora para fuzilar o cara, mas não conseguiram. Uma das duas o cara eliminou colocando um bastão de esqui entre uma árvore e outra, e quando o motociclista passou, ficou ali pelo meio do caminho. A outra, eu não vou falar como é que ele eliminou não, vocês têm que ver o filme, porque realmente a cena de ação campeã. A gente tá falando de James Bond, né, velho? O cara que foge de esqui de duas XT500, as ancestrais das tão famosas XT 660, que hoje em dia todo mundo gosta aí, você é motovlogger, você é motofilmador,
você gosta dessa moto. Você é moleque doido de São Paulo, cuidado, tem que andar de colete à prova de balas, hein? Não basta ter sua XT, tem que ter seu coletinho também. Exatamente. E ainda falando do 007 dos anos 70 com o Roger Moore, agora a gente vai falar do 007 The Spy Who Loved Me. Filme em que o Roger Moore, ele na verdade estava dirigindo uma Lotus em uma cena de perseguição, um carro, enquanto um dos vilões do filme estava perseguindo ele com uma Kawasaki Z900. Não bastasse ser uma motona dessa, a Kawasaki de 900 cilindradas, essa Kawasaki ainda contava com um sidecar, e nesse sidecar tinha um motor a propulsão, bem 007, mais uma vez falando de alguma coisa mega mentirosa, mas mega foda também, cena de filme. E essa foi uma das cenas de perseguições mais longas da história. E foi a cena de perseguição mais longa da franquia 007. A gente acabou de falar da maior cena de perseguição em toda a história da franquia do James Bond. Agora nós vamos falar da cena de perseguição mais lenta. É a mais tartaruga. No Diamonds Are Forever, de 1971, estrelado pelo Sean Connery, tem uma cena que tem uma Honda ATC-90, que era mais ou menos um Velotrol que a Honda fazia na época. Por isso que a cena ficou tão engraçada, porque os veículos não têm velocidade nenhuma, e é quase como um negócio mais assim, pra ter mais um tom de comédia. Foi um alívio cômico ali, né? Foi, porque nos filmes da época tinha muito, por mais de ação que o filme fosse, sempre tinha um apelo muito cômico assim mesmo, era uma coisa quase que humorística, mas vale a pena assistir também. E essa moto é muito engraçada, muito diferente, é uma coisa que a gente nunca vê por aí. A gente tá rindo dela aqui agora, mas com certeza deve ser muito legal andar com ela na areia, igual foi feito no filme, né? E agora falando de um filme do James Bond de 1965, o Thunderball. Nesse filme, mais uma vez, não é o James Bond que está pilotando a moto, ele mais uma vez está sendo perseguido por um vilão, e esse vilão nesse filme, na verdade, era uma mulher, Fiona Voigt. Mas o impressionante mesmo é que essa cena, na verdade, foi filmada em um hangar, e ela foi pós-produzida para parecer que estava na estrada. E ali a gente vê, claro, uma BSA clássica, a BSA A65 Lightning. Então é isso, galera. Aqui foi as nossas motos favoritas de toda a franquia dos filmes do James Bond. Eu ainda fico com os filmes do Daniel Craig. E você? Eu curto muito o Sean Connery. Sean Connery? Acho que pra mim esses são os dois melhores. Esses, sem dúvida nenhuma, são os dois caras. Sem dúvida nenhuma. Desculpa se a gente de repente esqueceu de alguma moto também da franquia do 007, talvez uma moto que seja a sua moto favorita, mas essa mais uma vez foi uma lista pessoal das motos que a gente lembrou. Ah, lembrei de uma, cara. Agora já era, cara, a gente já falou nossas motos, você lembrou de uma agora. Não tem como falar, né? Mas se você lembrou de uma só agora mais também, uma só? tem como sim, tem como, mas pelos comentários. Você agora que lembrou de uma moto, por favor, coloque essa moto aí nos comentários e vamos relembrar as motos do 007. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar e assinar o canal se você não tiver assinado ainda. O Motorama fica por aqui, até semana que vem.